Boa noite, povo de Abreu e Lima. Estamos aqui no nosso segundo podcast, Discutindo Abreu e Lima. Com esse que vos fala, professor Jailton Lima, editor do jornal Folha Metropolitana. Nesse sábado, 28, nós estamos com dois convidados que vieram participar desse debate sobre a educação do município de Abreu e Lima. Nós vamos abordar temas, as deficiências, os desafios da educação de Abreu e Lima, a educação municipal, sobretudo, como também a questão do PCCV, planos de cargo e carreira do município de Abreu e Lima, que não tem. E também vamos abordar a desvalorização do professor municipal, pois eles não receberam bônus e nem o aumento 14,9,5 que foi dado pelo Ministério da Educação. Então, quero dar boas-vindas ao professor especialista em educação, professor Amaury Mariano. Boa noite, pode dar a sua introdução. Professor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Pessoal, boa noite para pré-candidato Jailton, meu amigo Jabes, né? E, pessoal, estamos aqui para responder as tuas perguntas, manda para cá, porque eu quero responder tuas perguntas aqui. E vamos falar do contexto educacional de Abreu e Lima, né? Vamos ver onde tem que ser melhorado, né? Tem que ser melhorado, porque não tá essas coisas não. Estou olhando aqui no computador, o negócio está meio difícil, tá certo? Mas vamos discutir, né? Tem tempo. Muito bem. Nós estamos também aqui com o professor Jabes Roberto, que inclusive... o professor Jabes Roberto, que é especialista na área de meio ambiente, ele participou do primeiro podcast, juntamente com o presidente de honra da ACE, Josias Gomes. Quero mandar um abraço para Josias Gomes, que tem sido realmente uma pessoa que tem participado dos problemas do Litoral Norte, sobretudo a questão do turismo. Boa noite, professor. Hoje nós vamos falar de educação, professor. A gente vai sair do eixo meio ambiente, né? E vamos falar de educação, né? Boa noite. Suas considerações iniciais. Boa noite, pré-candidatos, professor Jailton Lima. Boa noite, professor Amaury Mariano. É muito bom estarmos aqui falando sobre um tema tão importante. Posto que as nações que se desenvolveram, as cidades que alavancaram o sucesso, foi porque justamente investiu na educação. E o retorno vem. Então, muito bom esse tema levantado, abordado por você, Jailton, que é professor da rede estadual, que tem experiência no assunto de longas datas, mais de 30 anos. E é bom estarmos aqui para justamente colocarmos para a população essa questão de educação. E educação, ela vai muito mais além de uma sala de aula e de uma escola. E é por isso que estamos aqui e vamos abordar esses temas relevantes. Muito bem. Então, hoje o nosso podcast será apimentado, pois nós vamos falar das deficiências da educação municipal de Abreu e Lima. Nós vamos também falar sobre a questão do plano de cargos e carreira que o nosso magistério, o nosso corpo docente municipal não tem. A cidade vai fazer, pasmem os senhores, 42 anos no próximo ano. E ainda não tem planos de cargo e carreira digno para contemplar esses educadores, né, que têm se dedicado tanto no município de Abreu e Lima, mas, infelizmente, essa atual gestão, uma gestão que não tem foco na educação, porque não basta apenas, viu, professor Mariano, botar os alunos na sala de aula, viu, professor Jabes? Não basta apenas colocar merenda de qualquer jeito para a criança comer. Nós precisamos ter uma política educacional, e é isso que nós vamos abordar aqui com os especialistas, questão os índices, né, de aprendizagem das nossas crianças, né? Então, vocês também podem participar, trazendo aí as suas informações aqui no canal do professor Jailton Lima, certo? Mas antes, nós queremos mandar um alô especial, para todos abreulimenses,
aqueles que querem mudança na nossa cidade, né? Essa cidade que está atrelada a um grupo político que reina há mais de 20 anos na nossa cidade, né? Abreu Lima está parada no tempo, não é? A gente tem falado, viu, professor Jabes, que a Abreu Lima ela cresceu realmente, não é? A gente já falou sobre isso nas lives, né, discutindo a Abreu Lima, mas não se desenvolveu. Ô, professor Mariano, o senhor concorda que o alicerce, né, principal para que não só a Abreu Lima, mas para qualquer cidade, qualquer estado, qualquer nação, o pilar é a educação. O que é que o senhor acha disso? Boa noite a todos abrelimenses, né? Nesta que a gente vai discutir aqui. Veja bem, até para eu ir para um banco, eu preciso teclar, né, os números. Se eu não souber os números, se eu não souber ler o que está ali. Então, educação em cada momento, em cada parte, é muito importante, principalmente para você, né? Você vai fazer um currículo. Como é que você vai fazer o currículo? Se você não tem a condição necessária do que as indústrias estão pedindo. Você precisa ter pelo menos um ensino médio para arrumar um emprego decente para você, não é? Aí você precisa estudar, né? Precisa estudar. E o município precisa investir em você. O município precisa abrir espaço para você estudar e dar condições de você estudar. Professor, deixa eu ver se eu entendi a sua colocação. Quer dizer que não cabe ao governo do Estado essa responsabilidade com o ensino Não. fundamental. O fundamental, ele vai da primeira série ao 9º ano. Mas me faz lembrar, professor Jailton, lá tem 9º ano. Isso é estranho, professor Amaury e professor Jabe. Infelizmente, povo de Abreu e Lima, mãe de família, pai de família, que quando os seus filhos terminam o 5º ano nas escolas municipais, tem, Jabes, professor Jabes, que recorrer às escolas particulares, Amaury. Para quê? Para que possa concluir do 6º ao 9º ano. Isso é uma vergonha. Uma cidade que é a 11ª economia do estado de Pernambuco, mas em comparação com muitas cidades, viu, professores? Abreu Lima, ela é rica. E fazendo uma comparação por baixo, e nós não temos. Agora, é de estranhar, parece algo contraditório, professores. Nós temos hoje, nós vamos falar um pouquinho, nós temos uma escola de referência, né, que está sendo concluída pela gestão atual de Abreu Lima, onde se gastou, pasme os senhores, 10,5 milhões para construir uma escola de referência. A escola é bem estruturada, tudo bem, mas se gastar um valor exorbitante para construir uma escola que está lá em Desterro, nós fomos visitar de perto, no fim de Desterro, não é? Então, como é que os nossos professores, daqui a pouco a gente vai falar, não recebe bônus, o aumento não foi dado, enfim. Então, são esses desafios, professor, que vai bater com aquilo que o professor Amaury, retomando a palavra dele, me fez uma pergunta. Não tem, professor. Abreu Lima não tem do 6º ao 9º ano. Então, o que é que os pais fazem? Tem que correr para as escolas particulares da cidade, professor Jabe Roberto. Então, essa responsabilidade é do governo estadual, é do governo federal ou é do município? Vou deixar a palavra para o senhor. Boa noite a todo Abreu Limense. Boa noite a meus contemporâneos aqui de mesa. De fato, é lamentável. O governo municipal de Abreu Lima, ele está muito aquém no tocante a conhecimento nesse quesito. Pelo menos propriamente podemos falar. Por quê? Porque se ele procurou saber, ou não sei, o secretário dele procurou saber, no governo do presidente Michel Temer, o ministro Mendonça Filho, da Educação, ele reformulou todo o processo de responsabilidades com relação ao processo educacional. No que sentido? Ele constituiu a nova BNCC, Base Curricular Nacional. Base Nacional Curricular, perdão. Então, o que diz a BNCC nova? O que diz o novo modelo?
Ele quebrou os paradigmas antigos e trouxe os paradigmas novos. Ele responsabilizou cada um na sua esfera. Por exemplo, a responsabilidade dos governos estaduais pesa a questão do ensino técnico e médio. Então, a responsabilidade do governo do estado, da governadora Raquel Lira, qual é, segundo a nova BNCC? É educar no ensino médio e técnico, profissionalizante. E os outros, que vai da pré-escola até o 9º ano, como colocou bem aqui o professor Mariano, ficou com os prefeitos. Só que é lamentável que Abreu Lima não tenha 6º ao 9º ano. Professor, aproveitando a sua palavra, estrutura tem. Nós temos escolas. Então, o problema não seria prédio, o problema não seria escola, professores. Está faltando uma política educacional, contratar mais professores e implantar. Eu quero assumir um compromisso com o povo de Abreu Lima. Caso o nosso projeto político prospere e no próximo ano, após a convenção, a gente seja homologada a nossa candidatura, nós vamos assumir um compromisso de implantar, fazer um estudo, um projeto para implantar do 6º ao 9º ano nas escolas municipais de Abreu Lima. Isso é um compromisso, eu como professor, que a gente vai dar condição das nossas crianças fazerem do 6º ao 9º ano. Bem feito e dar condição. A palavra está com você, professor. Obrigado por me apartear nisso aí. E a gente observa que a responsabilidade, além de ser definida na nova BNCC pelo ministro da Educação Mendonça Filho, então ministro da Educação, ele colocou muito bem esses limites, né? Olha, a tua responsabilidade, prefeito, vai da pré-escola ao 9º ano. A tua responsabilidade, governo do estado, vai do profissionalizante técnico ao médio. Então, observe, professores, que há prefeitos que têm cumprido sua parte. Eu, inclusive, quero parabenizar o ex-prefeito Mário Ricardo, que fez isso muito bem em Igaraçu. E a nossa cidade vizinha ficou aquém de Igaraçu. O prefeito José de Manteiga está fazendo muito bem esse Itapsuma. Ô, professor, me dê uma parte aí, depois eu vou passar para o professor Amaury para dar a opinião dele dessa deficiência. Nós estamos debatendo hoje aqui as deficiências da educação municipal de Abreu Lima. A gente não está aqui criticar por criticar, né? Isso é uma deficiência. Não tem, hoje, do 6º ao 9º ano em Abreu Lima. E o município tem condição. Professor Amaury Mariano, o que é que se poderia fazer, né, para que a gente tivesse implante esse responsabilidade nossa do 6º ao 9º ano? Porque isso é uma deficiência. O senhor concorda que é uma deficiência em Abreu Lima? Tranquilamente. Agora, veja bem as condições. Se ele tem, por obrigação, da primeira série ao 9º ano, e tem uma coisa, viu pré-candidato professor Jailton e professor Jabes? Senhores, aí de Abreu Lima, entrava mais dinheiro para a educação. Mais condições para a educação. Em tudo, olha, vinha mais dinheiro para colocar material escolar, para dar condições ao seu filho de ir e voltar, porque o governo daria mais ônibus. Outra coisa que daria ali, o aluno cresceria na questão, porque se vocês não sabem, cada aluno desse tem um preço, um valor. E esse valor entraria dentro da educação para melhorar. Outro negócio aqui, bem interessante, os professores teriam mais condições, o material didático, ele daria mais certo, porque entrou mais dinheiro, né, entrou mais dinheiro. Quando se entra dinheiro dentro da educação, não é que a gente, vamos dizer, você trabalha por ele, não, isso aqui é um sacerdócio, muito bem, para todos. Agora, só que não é um sacerdócio na hora que a gente vai no supermercado, não é? Eu estou falando pagar as contas, né? Pagar as porque contas. Os professores, né, passam dificuldades. Tem um caso, viu, professor? O senhor colocou muito bem essa questão, viu, professor Jabes? O número de
aluno aumenta, o número de recursos, o governo federal também, o repasse é maior. Mas o que está faltando em Abreu Lima é a criação, uma implantação de um projeto político educacional para o ensino municipal da nossa cidade. Isso é uma vergonha. Agora, eu quero ressaltar aqui, professor Jabes, as gestões anteriores também cometeram essa falha, né? A gente tem que ser justo, viu, professor Mariano, que a gestão atual de Flávio Gadelha está deficitária nesse particular. Mas as gestões anteriores também não fizeram por onde implantar, né, do 6º ao 9º ano. Nós estamos focando, neste momento, povo de Abreu Lima, a questão que do 6º ao 9º ano não está em Abreu Lima, não está implantado ainda. Mas as gestões anteriores também não fizeram. Então, a gente tem que ser justo para chamar a responsabilidade de todos. Agora, um compromisso nós vamos assumir com vocês. Nós vamos assumir um compromisso com o povo de Abreu Lima. Ganhando as eleições, na vontade de Deus e do povo de Abreu Lima, nós vamos fazer o projeto, viu, professor? Vamos fazer, né, Mário? Tem que fazer um projeto para a gente implantar do 6º ao 9º ano um ensino de qualidade no município de Abreu Lima, professor. Então, isso é uma vergonha sem tamanho, porque cidades menores têm. Igaraçu tem, Itapissuma tem. E tem outra coisa, viu, aqui. O pessoal que eu queria falar, sobre o pessoal da zona rural, não precisaria vir para a cidade para estudar. Não precisaria. Lá mesmo, levava o professor, ficaria muito mais barato, e esse barato poderia repassar para o professor o dinheiro que estava sobrando, repassar para dar um salário digno, né? Das condições necessárias a ele. Então, o aluno ficaria da 1º ao 9º ano, do 1º ao 9º ano, pertinho da casa dele, né? Chegaria mais tranquilo, dormiria mais tranquilo, tá entendendo? E o professor poderia ir para lá, né? Não é porque a gente chega lá perto daqui de Camaragibe, pega pertinho de Camaragibe. Xande Cruz. Xande Cruz. É porque eu achei muito, né? É longe, aquela coisa é muito distante. Isso que o professor Amaury está pontuando é muito importante, porque a zona rural do município é esquecida em tudo. E quando se trata de educação, são os últimos a receberem. Então, isso é uma deficiência da atual gestão que não sanou esse problema. Agora, viu, professor? Aí quando viu, professor Amaury, nas nossas lives, nos nossos podcasts, a gente chama a atenção que não há um projeto político para começar o desenvolvimento do turismo, o potencial turístico que nós temos aqui em Abreu Lima, ali em São Bento, estuário do Rio Timbó, as trilhas, o ecoturismo, que nós debatemos disso recentemente, que é a empresa que mais emprega, professor Amaury, no mundo é o turismo, a indústria do turismo. E nós vamos trabalhar para potencializar isso. Uma gestão que não tem um projeto político para a saúde. Está aí a saúde, o hospital fechado, o câncer de Abreu Lima. As pessoas sofrendo, sendo humilhadas. Nós temos sido a voz, uma das vozes desse município. E hoje tudo passa pela educação. Eu quero rapidamente aqui mandar um alô para o presidente de honra, Josias Gomes. Boa noite, que está nos assistindo, mandou uma mensagem aqui para a gente, né? Professor Jailton Lima e os professores convidados, né? A educação de Abreu Lima está na UTI com o hospital fechado. É o povo que está dizendo isso. O senhor concorda, professor Amaury, que claro, agora a nossa educação está passando um momento difícil? Nós estamos mostrando para a população de Abreu Lima as deficiências. A gente não está inventando. Não tem 6º ao 9º ano. Nós não estamos inventando. Uma palavra, professor. Aí eu pergunto, se não tem 6º ao 9º ano, o que fazer? O mandatário atual, eu estou falando não só dele, que é o prefeito, mas também da pessoa responsável pela educação. Meu amigo, você já parou para pensar o que deve fazer com isso? Ou você vai alertar agora, ou você vai abrir tua mente agora, porque nós estamos debatendo isso. Você entende isso realmente? Você está compreendendo o que nós estamos falando? Nós não estamos criticando ninguém. Nós estamos querendo que Abreu Lima ela tome um vulto maior. Olha, eu estou olhando aqui, viu, Jailton? Eu estou olhando aqui a questão do
IDEB. Pois não, professor. Eu não vou atuar, O né? IDEB significa o índice, né? De desenvolvimento, tal, Certo. educacional. Educacional de adulto, tá certo. Aí o que acontece? Português mesmo. Tá aqui, eu não vou nem puxar o de lá da frente, vou puxar agora, o que tá agora. Mas vamos fazer olhando para frente, para o futuro. Português, os alunos só alcançaram 28% da proficiência. Deus, que resultado. Que... 28%. Povo de Abreu Lima, o senhor pode repetir? Explique. 28%, eu vou explicar. O ensino-aprendizagem da prova externa, quando se faz 28%, Eles alcançaram. É baixíssimo. Algo está errado nessa educação de Abreu Lima, municipal. E eu estou falando isso em 2021. Vamos botar 2022, que a gente tem uma conotação, é mais ou menos semelhante a isso aí. Se subiu meio ponto, não subiu muito, não. E eu quero falar de matemática. Matemática eu acho que vai ser melhor matemática, diga não, aí. É um terror. É um terror? Olha, mesmo que a gente está num filme de terror. Esses dados são de 2021. 2021. 2021. Eu vou passar lá para frente também, depois, mas eu vou começar 2021. Que a gente tem uma base. Tu sabe quanto é, pessoal? Professor Jabes, professor Jailton, senhores e senhoras, professoras, professores, não estou criticando vocês, porque vocês não têm condições, as condições pedagógicas, sem apoio. Você não tem um quadro que preste, você não tem uma gratificação. Capacitação. Eu não sei. Eles estão fazendo. Tem um colégio ali no centro da cidade, né? Centro da cidade. Como é o nome daquele colégio? Esqueci. Francisco Barros. Francisco Barros. É onde fica a atual Secretaria de Educação. Sim, mas tem tipo um auditório que é para fazer, né? Eu já fui lá, até pelo Estado também. Você tem aquilo ali. Por que não deixar trazer o professor ali e capacitá-lo, não é? Agora, sim... Falta política, professor Jorge. Mas me diga o número aí que eu tô ansioso para esse matemática. Eu vou dizer, vocês estão sentados, se sentem, olhe, se for possível, até deite, porque você vai cair. 7%. Meu Deus do céu. Matemática, 7%. Aí meu filho, que estuda numa escola... que não há a condição necessária para ele estar ali dentro, ele tem que se sentir alegre para estar ali. Ele tem que gostar da escola. Muito bem. Ô Jabes, analisando, professor Jabes, esses números, olha, eu quero chamar a atenção do Porto de Abreu Lima, a gente está refletindo os números de 2021. Eu não estou nem indo lá para frente. Em outra oportunidade, a gente vai discutir o resultado de 2022. Nós não estamos inventando. Vocês podem entrar no site da educação do Estado e vocês vão ver esses resultados. Agora, vocês concordam, povo de Abreu Lima? A situação é deficitária no ensino. Português foi quanto? 28%. 28%. 2021. E matemática? 7%. 7%. Quer que eu baixe um pouquinho aqui? Eu vou para 2017. Não, mas vamos chegar... Em 2017 não, era quem? Ele não estava não, pastor Marcos. Vamos ficar em 2021, sabe por quê? Era Marcos, né? Marcos, 2021, me desculpa, viu, Marcos? 2021 é a gestão atual, viu, professor? O que é que se explica isso? Tem que ter uma intervenção, aí parte, nós não queremos, como disse aqui o professor Amaury, a gente não quer culpar ninguém, a gente não quer culpar os professores, nem os pais dos alunos, nem os alunos. Agora, é aí que entra a responsabilidade. Vou passar a pergunta para o professor Jabes, que com os dados desse, a Secretaria da Educação, junto com o gestor, deveria fazer um projeto para melhorar, ver as deficiências, viu? Capacitar melhor os professores, dar condição, dar condição para que o professor trabalhe, fazer, talvez, professor, aulas de reforço em outro turno, para sair. O que é que o senhor acha desse número? O que é que se poderia fazer? Porque a gente aqui está trabalhando um número que foi levantado aqui pelo professor, mas a gente está dando soluções. A gente está mostrando caminhos. O que é que o senhor diz? Mas antes da fala do professor Jabes Roberto, eu quero mandar um alô aqui para todos os professores da rede municipal, estadual de Abreu Lima. Vocês são heróis, vocês são formador de caráter. E eu tenho um compromisso com os professores de Abreu Lima. Em outro momento, nós vamos ter uma fala direcionada para vocês. Voltando para a pergunta aí dessa questão, dessa deficiência, o que é que se pode fazer
professor, para melhorar esses números? Como falou aí o professor Mariano, professor Jailton, é triste esse número, não é? Esse índice do desempenho da educação básica, ele, sobretudo, ele mede a proeficiência do aluno. Então, é lamentável que o aluno municipal de Abreu não esteja proeficiente nas duas principais cadeiras curriculares, que é português e matemática. Eu digo que eu sou professor de matemática e fui professor de matemática na gestão Mário Ricardo. Inclusive, ganhei um prêmio, não é, de Mário Ricardo, como sendo um dos professores mais proeficientes que fez o aluno evoluir no quesito matemática. Então, só que lá o ex-prefeito Mário Ricardo dava condição de trabalho. Porque tem isso, né, professor? Tem que dar condição para o professor. E tínhamos formações quinzenalmente na gestão Mário Ricardo. Então, observe que o que é bom para ser copiado. Esse número é preocupante, porque observe que a pessoa que vai ser um gestor na pasta da educação, ela não pode apenas ter um carimbo e uma caneta. Ela tem que saber o que vai fazer. Observe que, se quer ter um plano diretor, o secretário de educação, ele tem que ser um técnico. Por quê? Porque ele tem que elaborar o plano diretor em janeiro, para ele atacar os problemas do ano anterior. Então, quando ele ataca os problemas do ano anterior, ele vai dizer, olha, resolvemos isso. Aí vamos analisar agora no final do ano. Ele junta a equipe técnica na Secretaria de Educação, olha, vamos ver os índices, puxa os índices. Conseguimos uma melhor proeficiência em português, ótimo. Não conseguimos em matemática. Então, vamos trabalhar agora mais matemática. Não vamos deixar de trabalhar português, mas, porém, vamos atacar mais matemática, vai ser mais o foco. Então, isso tudo surge como, professor Jair, como professor Mariano, no plano diretor do secretário. Então, não é simplesmente ter um carimbo e uma caneta para dizer que é secretário. Você tem que saber por que está ali e para que se presta estar ali. E os dados que foram levantados através desses índices servem para quê? Para tomada de decisões. Serve para quê? Para melhorar onde está fraco o professor. Quando eu digo que esses desafios da educação, essas deficiências na política educacional de Abreu Lima é gritante. O povo de Abreu Lima, pai de família, 28 dados de 2021. 2022, nós vamos fazer o levantamento, porque nós não queremos ser injustos. Com os números na mão, a gente vai ver se melhorou, né? Em relação a 2021. Mas você sabe, não tem do 6º ao 9º ano, que é uma deficiência na educação de Abreu Lima há décadas, não é? Municípios como Igaraçu tem, Itapissuma tem. Aí tem pessoas, viu, professor Amaury, na gestão, que ficam incomodados quando a gente faz comparação com os municípios vizinhos. O senhor disse muito bem que os bons exemplos devem ser seguidos. Claro. Ora, eu não estou, professor, pegando o exemplo lá em São Paulo, no Rio Grande do Sul, não. Aqui, perto da gente. Por quê? É feito um plano diretor, estuda as deficiências, começa a investir em capacitação. Não é uma capacitação uma vez por ano, não, quando vai começar o ano letivo, não, professor Amaury. Veja aí que na gestão de Mário Ricardo, ex-prefeito, 15 dias, porque o professor era de lá do quadro, havia algum tipo de capacitação. Está faltando isso em Abreu Lima, professor Mariano. O que é que o senhor acha com relação a essa questão da capacitação para melhorar a situação, dar condições para o professor? O senhor acha que 1 ou 2 vezes por ano resolve o problema dos professores de capacitação, de preparar melhor? Professor Amaury. Resolve não, meu. Pelo menos umas 4 vezes ao ano. E tem uma coisa, quando a gente investe no ser humano, a gente está dando condições de melhor aprendizado para os nossos alunos. Eu não queria falar isso agora, mas eu vou lhe dizer uma coisa a você. É preciso, e eu sei que está isso no plano de trabalho seu, no projeto, que isso vai botar a questão do plano de cargos e carreira. Ela perpassa por esse processo também, porque é um projeto político pedagógico, o PCC também é um projeto político. E é um reconhecimento do nosso quadro funcional, professor Chaves, né? Municípios como
aqui como vou chamar Itapissuma de novo, que lá tem, Garaçu também tem, porque Abreu e Lima, né? Concluindo aqui, juntamente com o professor Amaury, isso serviria de um estímulo, né? Isso só quer dizer claro, isso. estímulo. O professor vai se sentir valorizado já. Valorizado. Ele vai se dedicar muito mais. Ele vai fazer... Ele já dá muito, ele vai dar muito mais ainda. Porque ele já passa isso, né? Ele já dá isso, mesmo sendo um sacerdote. Porque um sacerdote, a gente é um sacerdote, ou não é? A gente é um sacerdote. Nós não escolhemos ser professor. Ou a profissão nos escolheu. A profissão nos escolheu, não é? E é muito importante conversar com isso, trabalhar essa questão de que se eu estou sendo mal remunerado, eu trabalho, tudo bem, como eles trabalham, mas a gente se sente muito aquilo no coração da gente, pensando que o filho não tem o que comer em casa direito. Não deixei a casa, eu não sei se a CELP vai lá desligar minha luz, a Compesa vai cortar a minha água, porque eu estou ganhando aquele pouquinho e tem mau negócio. Tem mal uma coisinha aqui. Cadê o Fundef de Abreu e Lima? Tá onde, professor Yair? Tá no teu bolso, não, professor? Fundef, Tá no seu? Não, Porque no meu não tá, não. Olha, veja bem, a gente vai falar desse assunto porque não teve o bônus no dia dos professores. Não. Os 14,94 não foi dado aos professores. Não. E muito menos Fundef, professor. Muito menos Fundef. Eu estou pedindo muito, não. Não, é um direito que a gente não sabe por que os professores de Abreu e Lima não receberam Fundef. Agora, onde está esse dinheiro? Eu não sei. A população de Abreu e Lima, acho que a gestão deveria prestar conta, professor. Nós vamos dar uma paradinha, nós vamos entrar agora, vamos ver um vídeo, 2 vídeos, curtos, viu? Curtos, dos últimos fatos que aconteceram na nossa cidade. Porque vocês vejam que aqui, discutindo Abreu e Lima, no nosso podcast, a gente está trazendo pessoas qualificadas. A gente não está aqui denegrindo a imagem de ninguém. A gente não está aqui denegrindo, afrontando a honra de ninguém. A gente está discutindo de forma republicana, de forma democrática, os problemas de Abreu e Lima. E faculto, desde já, se alguém da gestão atual quiser vir ao nosso podcast, professor, discutir algum problema da saúde e da educação, será bem recebido, as portas estão abertas. Antes de soltar o primeiro vídeo, o nosso técnico aqui, Robson, ele vai soltar. Eu quero mandar um alô para aqueles que fazem a oposição de Abreu e Lima. Quero mandar um alô especial para o doutor Marquinho, para a Rebeca Lucena, Félix Ventura, Manuel Eliseu Bilo, e os demais, né, candidatos, Rodolfo, né, que estão se empenhando, né, jogando as suas ideias, que isso é salutar, professor Amaury. Isso é democrático. A população de Abreu e Lima precisa ouvir as ideias de todos nós. Lá na frente, no próximo ano, o processo vai encaminhar para a escolha de 2 nomes que poderão representar todo esse grupo. Então, um alô especial para todos vocês. Agora, preste atenção nesse primeiro vídeo agora. A gente vai passar e comenta um pouquinho, depois passa o segundo, a gente comenta e volta para aqui, para a nossa educação municipal de Abreu e Lima. Pois não, pode passar. Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui numa reunião especial, né, com os pré-candidatos a prefeito pela oposição de Abreu e Lima. Estou aqui com o meu amigo Bilo, que participou dessa reunião. Estamos aqui também com o nosso amigo Julierme e a nossa pré-candidata também, Rebeca Lucena. Sim. Nós estamos nessa reunião, queremos justificar a ausência de alguns nomes, como Félix Ventura. E faremos outras reuniões, porque o nosso objetivo nessa reunião é fortalecer a nossa oposição para nós vencermos as eleições no próximo ano, se Deus quiser. Muito bem. Vocês viram agora, né? Tá passando ainda esse pequeno vídeo onde nós reunimos os prefeituráveis, né, para discutir o rumo da oposição de Abreu e Lima. E nesse encontro, infelizmente, doutor Marquinho não pôde vir, tinha sido convidado, mas ele estava com uma reunião com a senadora Tereza Leitão, por isso ele não pôde participar, e também nem Félix Ventura estava em outro compromisso. E ali nós debatemos, né, o rumo da oposição, a unidade, né? Eu, assim, professor Amaury, professor Jabas, a gente fica um pouco triste, porque existem pessoas, né,
infelizmente, dentro desse grupo de oposição, que discrimina ou não entende, não enxerga que é necessário o debate público. Eu não posso tolher a oportunidade do senhor Bilo, de Rebeca, de Vinícius, do PT, não é? De Rodolfo, doutor Marquinho, de eles desejarem lançar o seu nome como pré-candidato, é um direito, ou outros que venham, né? É um direito democrático. Infelizmente, algumas pessoas não entendem isso, querem atropelar esse processo, não é? Mas nós estamos unidos, viu? Nós estamos caminhando para a unidade. Precisamos debater de uma forma tal que a população lá na frente nos enxergue como pessoas de mudança. Agora, professor Jabes e professor Amaury, vocês acham que a oposição deve caminhar nessa unidade para lá na frente, professor Jabes, se, através das pesquisas, reunirem os dois, vamos dizer assim, os principais nomes para a gente disputar com o atual prefeito do município? O que é que você acha disso? Depois a sua opinião, professor. Acredito que sim. Isso não só é necessário, como também é bem visto. Mesmo porque toda fragmentação, ela fada ao insucesso. E toda coesão, ela é fadada ao sucesso. E eu creio que lá na frente, o ego de alguns ficará de lado, porque o importante, professor Mariano, o importante, professor Jailton, é a cidade como um todo. Então, se nós temos projetos e temos saídas da situação agonizante em que Abreu Lima se encontra, sobretudo na saúde e na educação, meio ambiente nem falo porque não existe, é inexistente. Não é? Então, nós devemos caminhar e trilhar para uma única direção. Professor Mariano. O que eu acho mais importante é essa ligação entre vocês que são pré-candidatos, que se vocês se unirem, o pessoal lá do governo vai esquentar a cabeça e tudo indica que vai perder. Tudo indica que vai perder. Não, mas ele tem dinheiro, sim, mas o povo está do nosso lado. Professor, o senhor levantou uma situação, né? Na última eleição, cerca de 25 mil pessoas não votaram em Flávio, nem em Catiana e nem no Pastor Marcos. Esse público quer uma renovação no poder, porque eu, como cidadão de Abreu Lima, que voto em Abreu Lima, se eu não fosse pré-candidato, eu queria uma mudança, alternância no poder. Não é possível que o mesmo grupo político vai passar 30, 40 anos numa cidade, todo canto muda, a renovação, essa alternância é importante. Eu quero trazer aqui, já que o nosso debate é democrático, tem uma réplica ao seu comentário, professor, viu? Que quando você diz que, elogiando, né, a gestão do ex-prefeito Mário Ricardo na educação, não é? Josias Gomes, né, ele tem um pensamento contrário e a gente precisa trazer, né, o pensamento dele, a opinião dele, quando ele diz que a gestão passada de Igaraçu na educação não é referência para as demais cidades. Foi uma decepção, não é? Então, esse é o ponto de vista de Josias, porque teve os seus avanços, sim, mas também a gente não pode negar que houve também deficiência. Por exemplo, com relação à atual, a professora Elcione tem feito mais, principalmente para os professores, do que o nosso querido Mário Ricardo, com relação aos bônus, aos aumentos, né, salariais. Ela deu ano passado os 33%, Mauri, e deu esse ano os 14%, 9,5%, dividiu em 3 vezes. Então, com relação a esse ponto, é o senhor Sagiano. Mas a sua opinião foi aqui colocada, viu? Muito obrigado por participar aqui do debate. Nós vamos agora mandar um alô para Nena Cabral, meu amigo Nena Cabral, um dos nomes da terceira via. Nós acreditamos que vai ter segundo turno aqui em Paulista, e se Ramos, se Edmilson do Pagode, junto com Nena, pode formar um grupo para ir para o segundo turno. Nós torcemos por vocês para que esse projeto de vocês prospere também. Nós agora vamos passar o segundo vídeo. Leva aí um delay de 15 segundos,
mas vai entrar no ar. A situação da saúde do município de Abreu Lima. A gente tem falado abertamente do Hospital do Câncer, o Hospital Maternidade, aquela unidade que ajudou tanta gente, que foi fechada por essa gestão, não é? Tentaram jogar a culpa na nossa governadora, Raquel Lira, ela não tem nada a ver com isso, é responsabilidade da gestão, as pessoas saem de madrugada para as unidades de saúde aqui de Igaraçu e da região, o dinheiro do pão, o dinheiro do leite, o dinheiro da carne para os taxistas Uber. Isso é uma vergonha que está acontecendo, o SUS mandando os recursos, não é? E a gente não sabe por que o hospital e a maternidade não foram abertos. Eu vou mostrar para vocês agora, senhores e senhoras de Abreu Lima, uma senhora com seu filho deficiente dentro de uma ambulância da Prefeitura Municipal de Abreu Lima, que até para levar um animal não era adequado. Sem maca, sem cadeira, ela quase caindo no socorro. Nós denunciamos isso, não é? Então vocês vão ver, porque eu gosto de mostrar, porque uma coisa é o professor Jailton falando, e outra coisa são as pessoas falando. Então preste atenção. Olha aqui a situação da ambulância de Abreu Lima. Eu buscar uma criança cadeirante, 12 pneus amassados, não tem a maca. Olha aqui a situação do menino. Não tem onde segurar essa criança. Veja, está certo? Olha o papel onde fica. Não, meu amor. Olha, é melhor ir pro chão, sentado com ele, que ela não tem como segurar essa criança. Me diga, responda, Flávio, secretária de saúde, que eu não sei nem quem é essa bonitinha. Lindo, 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 olha. Pneus, gente, pelo amor de Deus. Não, viu, meu amor? Ela certo, não, isso não, viu? Robson, vocês viram, né? Nós publicamos isso no Instagram da Folha, enfim, no jornal. Isso é uma senhora. Ela ligou para mim, professor já, para sua pastor, que também é pastor, né? Professor e pastor, Amaury Mariano. Não tem problema. Pastor. Ela, essa imagem, pneus velhos, sem maca, não é? Vocês estão vendo ainda aí. Ela estava em cima de uma cadeira, com um filho deficiente, não é? E uma pessoa que estava filmando da família. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha o que está acontecendo na cidade de Abreu Lima, sobretudo na saúde. Ora, se não cuida do mínimo, professor Jacques, uma ambulância digna com seus aparatos de segurança para socorrer as camadas mais pobres do município, ele não se preocupa com isso. Como é que vai se preocupar em abrir hospital? Como? Agora, eu quero assumir um compromisso com vocês, povo de Abreu Lima. O meu discurso vai para vocês, mulheres dessa cidade. Se o nosso projeto político prosperar e a gente ganhar essa eleição no próximo ano, se Deus quiser e o povo também, as mulheres grávidas, as mulheres sem condições, as mulheres pobres que engravidarem darão seus filhos aqui em Abreu Lima. Isso é um compromisso que eu assumo com o povo de Abreu Lima, principalmente aquelas que não têm condições de bancar um parto particular. Professor, é de assustar essas imagens, não é? Então, o que é que o senhor reflete sobre isso? Uma situação deplorável, uma senhora sendo transportada, parecendo mais um animal. Deixa eu te contar alguma coisa aqui da minha família mesmo. Minha primeira neta nasceu na maternidade de Abreu Lima. Um grande instrumento, professor James. Olhe, nossa unidade de saúde. Meu amigo que está me ouvindo, minha amiga, olhe, foi um aparato. A menina nasceu belíssima. Referência na região, né? Referência. Não tem ninguém. Olha, eu saí de Igaraçu, desculpa lá o pessoal daquele momento, né? Foi 6 anos atrás, mas desculpa o pessoal, mas saiu, fui bem atendido, colocamos lá, o médico deixou tudo que estava ali, foi atender. Agora, veja bem, se é agora ele fazendo aqui, quantos abreu-limenses não tinha nascido lá? Agora, você vê, eu não chamo, numa hora dessa, uma senhora, veja bem, a situação. Primeiro, ela estava dentro de um carro que não tinha nem onde se sentar. Segundo,
ela estava com uma criança especial. É. E terceiro, isso não se faz com um animal. Nem com um animal não se faz. Ô, meu amigo, é porque ela é pobre, é? Será isso que você fez assim? O senhor que é responsável, é a senhora que é responsável pela Essa pasta? secretária de saúde. Inclusive, a gente pediu a ela e fez até uma pergunta na live. Com todo o respeito. Ela respondeu. Não. Eu estou para entrevistá-la ainda. A pergunta que eu fiz foi: se fosse ela que estivesse no lugar daquela senhora, como ela se sentiria, amor? Ô, Jato, mas eu quero fazer uma pergunta também aqui. O IPVA estava pago daquela ambulância? Olhe, eu não sei se aquela estava, mas a semana passada a Polícia Rodoviária Meu Deus. apreendeu um carro da saúde com IPVA, documentos atrasados. Isso é uma vergonha. Professor Jabes, dentro desse contexto aí, dessa situação, dessa cena. Professor Mariano, professor Jailton Lima, é muito triste o que nós temos observado. O marketing ele é tão importante para a gestão pública que parece que a prefeitura do marketing do prefeito, senhor Gadelha, é uma. Mas a prefeitura, de fato, no dia a dia do cidadão, é outra. Observe só que esses fatos que estamos elencando aqui mostram muito bem a realidade nítida, só se não queiram enxergar. Eu estava comentando ainda um dia desse com um cidadão em Abreu Lima que você ter carro caracterizado, Secretaria de Saúde, Secretaria disso, daquilo, andando para cima e para baixo da cidade, não quer dizer que está trabalhando. Não quer dizer que as coisas estão funcionando. Porque sabemos que o visual, o marketing trabalha isso, o visual, para dar uma impressão de que as coisas estão funcionando. Mas quem lida na ponta, que é o cidadão, quando procura o serviço que não lhe é prestado, então ele vê a prefeitura da realidade e não a prefeitura do marketing. Então, existe uma separação aí entre a prefeitura do marketing e a prefeitura da realidade. Essa coisa de construir prédio, cal, cimento e pedra, essa coisa de andar carro caracterizado para cima e para baixo, não quer dizer que a administração pública está funcionando. Então, é muito importante esses fatos que estamos levantando para abrir os olhos da população. Nem tudo o que parece é. Então, o marketing joga essa impressão visual de que mas não é. O povo está sentindo na pele, né, professor? Olha, O povo está sentindo na pele. eu posso dar uma alcunha, um apelido à prefeitura de Abreu Lima? Posso, fica à vontade, liberdade né? de expressão. Olha, como você está dizendo, professor, existe a prefeitura dos sonhos, lá no marketing. Fulano de tal, de Recife, faz o marketing e tal. Mas essa prefeitura é chamada prefeitura, vou botar agora, viu? E vai ficar, quando eu falar, chamada prefeitura do terror. Do terror. Porque, professor Jailton, e eu sei que o senhor vai fazer algo por isso. Olha, né? Essa questão da saúde. Da saúde. Professor Amaury Mariano, nós temos mostrado, não é? Documentos, né, que comprovam que o SUS tem enviado os recursos. Aí você pode dizer assim, dá para bancar todas as despesas? Provavelmente não, mas dá para se fazer alguma coisa, amor. Então, eu pedi, né, na última live, que o gestor da cidade mandasse revitalizar não só aquela ambulância, mas todas que estão precariamente, algumas estão como aquela, né? Para dar o mínimo de dignidade às pessoas carentes desse município, porque é direito do Estado, quando eu digo Estado, nação, cidade, enfim, cuidar dos recursos que chegam para a saúde, dar um tratamento digno aos nossos munícipes. Em Abreu Lima, infelizmente, né? A gente vai voltar para concluir agora a educação. Não, eu quero só uma parte aí. Pois não, professor. Agora, eu queria saber, professor Jailton, professor Jabes, quanto entra em dinheiro para saúde de Abreu Lima, mês? Olha, nós temos, segundo um documento, né, que em agosto, né, o SUS tinha mandado 1.775. 1 milhão. Nessa faixa. Agora,
a gente não sabe a totalidade. Nós estamos fazendo levantamento, o SUS tem mandado, né? Mas, infelizmente, a gente não tem, vamos dizer assim, esses dados todos, né, na mão, porque eu gosto de falar, tanto na live quanto também no podcast, com um documento na mão, a gente mostra os valores, mostra os Mas na números, próxima a gente mostra. a gente vai correr Mostrar. atrás, porque o que nós queremos é que o prefeito reabra o hospital maternidade. Eu já disse aqui, torno a dizer, o aplauso não será para mim e nem para ninguém da oposição. O aplauso será para o prefeito da cidade. Que tenha sentimento, recursos tem. Nós temos ouvido o professor Jabes Roberto que para o ano ele vai reabrir, próximo às eleições, né? Mas vamos ver como é que ele vai reabrir, né, esse hospital maternidade, ou só é para, sei lá, impressionar a população. Será que é um posto de saúde, Guilherme, está lá? Eu não sei, amor, vamos ver, porque a gente espera. Agora, eu não estou confiante que esse hospital, isso é uma impressão minha, será reaberto e nem a maternidade. Eu quero estar enganado. Vamos voltar para concluir o último tópico da nossa live discutindo Abreu Lima. Deixa eu mandar um alô aqui para todos, né, que estão aqui participando. Depois nós vamos fazer pequenos trechos, resumos pequenos, e vamos soltar aí nas redes sociais para que você possa, pelo menos, pegar um pedacinho de cada trecho importante aqui, discutindo as deficiências, os desafios da educação, né, como, né, os baixos índices, né, do ensino-aprendizagem do nosso município, tomando como exemplo 2021, né? Repetindo, 28% português, 7% matemática. É preocupante isso. A gente vai fazer o levantamento de 2022, professor Jabes, para ver se, de fato, houve uma melhora. Não é? Se houve uma melhora, a gente vai mostrar os números. Mas, se não houve as melhoras, a gente precisa, né, cobrar da gestão uma mudança. Porque, olha, pessoal, se mantém os números, chega no próximo ano, os números não melhoram, a gente teve praticamente 4 anos perdidos no ensino-aprendizagem das nossas crianças. Então, nós vamos, é um projeto nosso, tudo depende, porque eu ainda não sou candidato, todos nós somos pré-candidatos. De acordo com a Lei 13.165 de 2015, nós podemos, viu, professor, expressar, eu e qualquer um, as nossas ideias para a saúde, para a educação, o que se pretende fazer. A gente pode. Agora, quando nós formos homologados a nossa candidatura oficial, a gente, ganhando a eleição, a gente vai implantar, viu? Do 6º ao 9º ano. Nós vamos valorizar os professores. Em outro momento, a gente vai dizer como, não é? A gente vai investir em capacitação, coisas básicas, uma capacitação mais inteligente, né, professor Amaury? Mais contínua. Isso. Contínua. É. Enfim, existe, foi dito aqui pelo professor Jabes, que cabe também à equipe, né, da educação preparar... Agora, o senhor vai dar um jeitinho naquele salário, né? Não. Olha, veja bem, nós precisamos reconhecer o valor do professor. Anualmente, o bônus terá. Não sei de quanto, mas vai ter um bônus. É justo. Tem recursos. Não é? E outra coisa que preocupa muito, não só os professores, mas todo servidor público. Em outro momento, estaremos aqui com outros especialistas. É sobre a previdência de Abreu Lima. Não só os professores. Pasmem os senhores. Muitos funcionários públicos já estão com o tempo de se aposentar. Mas, quando for se aposentar pelo INSS, vai cair a média salarial. Hoje eles ganham um pouco mais. Se aposentar, vai diminuir. Então, é uma situação difícil, mas aqui eu não quero culpar só, né, o prefeito atual. Gestões anteriores também não se preocuparam com a previdência dos nossos servidores municipais. Nós vamos abordar isso num outro podcast ou na live com um especialista. Algo se pode ser feito, mas do jeito que está,
é o aposentado, é o trabalhador municipal, professor, passar 30 anos, 25, 30 anos, e não quer se aposentar, por quê? Porque o dinheiro vai diminuir quando for para o INSS. Mas esse é um assunto para próximo podcast. Nós queremos aqui, antes das considerações finais, né? Eu vou passar a palavra aqui para o professor Amaury Mariano, temos aí uns 5 minutinhos, para o professor Jabes, que já está aqui pela segunda vez, né? Como o assunto foi educação, ele é da área. Mas no dia 11 de novembro, estaremos aqui com alguns nomes da oposição, não é? Ou todos, não é? Todos. A gente vai convidar, vai ter aqui, viu, professor, um podcast com todos os pré-candidatos. Eu quero me sentar naquela cadeira ali para ver. Está convidado. É. Viu? Espaço tem aqui, aqueles que quiserem vir, não é? Terão oportunidade de expressar suas ideias. Então, aqui, vocês percebem que o podcast Discutindo Abreu Lima, a gente está trabalhando, trazendo os assuntos principais de uma forma democrática. A gente quer ouvir todos e torna a dizer, se alguém da gestão municipal quiser a oportunidade de participar de um podcast, de uma discussão, está facultada a oportunidade para vocês. Professor Mariano, eu quero agradecer as suas ponderações sobre os temas abordados nessa noite, não é? As deficiências da educação, os desafios, né? Da educação de Abreu Lima, os índices baixos, né? O que é que se pode fazer? Foi dado sugestões por vocês aqui. Quero agradecer também ao professor Jabes Roberto, que contribuiu bastante com esse debate. Então, aqui a gente não quer fazer crítica por crítica, a gente quer trazer os problemas e dar caminhos e soluções. Eu vou começar aqui pelo professor e pastor também, Amaury Mariano, as suas considerações finais nesse podcast Discutindo Abreu Lima. Com o senhor. Olha, eu quero dizer que nas minhas orações, Abreu Lima está. O povo de Abreu Lima está. Entendeu? E também quero agradecer ao pré-candidato Jailton Lima, professor Jailton, meu amigo Jabes, professor também. E quero dizer a você, eu estou à sua disposição para responder qualquer coisa que você mandar. E eu tenho certeza também que o pré-candidato está. Nós que estamos nessa luta acirrada com o professor Jailton, ele me deixou claro que vai lutar por você, professor. Agora, tem uma coisa aí, se eu me permita. Vocês vão ter que chegar junto no projeto que ele tem para Abreu Lima. Se você chega, nós temos lá 25%, não é isso? 25%. Eu digo nem 25 mil votos, eu digo 25% do eleitorado. Se passar para o projeto do professor Jailton, do pré-candidato, eu digo um negócio a você. A Abreu Lima vai dar um pulo para o futuro e a melhoria das condições da educação. Tá certo? Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, professor e pastor Amaury Mariano. Jabe Roberto, suas considerações finais. Obrigado mais uma vez a você, grande amigo, professor Jailton Lima, professor Mariano. Muito obrigado também pela sua presença, estar ladeando aqui a mesa comigo. Quero ressaltar que foi importante esses temas abordados. Quem sabe agora os gestores responsáveis pela educação, tanto o mandatário quanto o responsável, o chefe da pasta, acordem e, de fato, façam algo pela educação, porque a educação, do jeito que está e vai, Abreu Lima está muito aquém das cidades da região, cidades que estão muito além de Abreu Lima. Abreu Lima precisa mudar muito para que a situação da proeficiência do aluno ela dê uma melhorada, para que mostre que, de fato, existe política de educação, porque do jeito que está, não há política de educação. Muito bem, eu quero agradecer aqui as considerações e a participação dos professores, especialistas em educação, cada um na sua área. Quero agradecer aqui a Robson, né, o produtor responsável por esse estúdio, a sua esposa Micele, que está aqui também coordenando os bastidores, para que a gente leve essa imagem, né, de qualidade, né, esse som de qualidade até você. Em outro momento, a gente vai fazer o levantamento de 2022 e, se de fato os índices melhorarem, a gente vai reconhecer, né,
o feito, né, da secretaria, da gestão, sem problema nenhum. Que E a gente está aqui e vai, se melhorar, eu digo que melhorou. Eu recentemente, viu, professores, rapidamente, eu fiz assim um texto falando da construção da escola de referência lá que a prefeitura fez, né? Um bom investimento, embora 10 milhões e meio, um valor exorbitante, né? Isso pode ser questionado em outro momento. Porque a gente aqui não está fazendo crítica. Quando acertar, a gente vai. Não é? Quando errar, a gente... Aqui é o debate republicano, discutindo a Abreu Lima. Eu quero agradecer a vocês, pai de família, mãe de família. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus abençoe vocês, a sua família. Tenham um bom final de semana com a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado e até o próximo podcast.